Oi, turma! Vem aí exercícios sobre propriedade dos materiais. Estão prontos? Então vamos lá! Esse exercício está falando o seguinte: o ponto de fusão do ferro é igual a 1530 graus e o ponto de ebulição é de 2450 graus. Baseado nisso, qual será o estado físico do ferro nas seguintes temperaturas? Então, ele nos dá aqui 5 temperaturas e ele quer saber qual o estado físico do ferro em cada uma delas. Vamos então relembrar o que é ponto de fusão e ponto de ebulição. Então, nós temos aqui o nosso gráfico, a temperatura subindo à medida que o tempo vai passando. Então, de início, eu tenho o meu sólido. Esse sólido vai ganhando temperatura, e ele está passando aqui por um processo de fusão. Quando ele chega aqui, onde a temperatura é constante, é onde a gente tem sólido mais líquido. Se a gente continuar subindo a temperatura ao longo do tempo, eu vou tendo líquido. E esse líquido vai recebendo temperatura até que a temperatura fique constante de novo. Neste ponto, é o ponto onde eu tenho líquido mais gasoso. Vou aumentando a temperatura e eu só tenho aqui a minha substância no estado gasoso. Esta mudança, este ponto de mudança de sólido para líquido é o ponto de fusão. Então, bem aqui, ó, fica o nosso ponto de fusão, onde está passando do sólido para líquido. Então, há um estado intermediário onde eu tenho sólido e líquido ao mesmo tempo. Esse ponto aqui é o ponto de ebulição, que é o ponto onde eu tenho líquido mais gasoso. Então, ele chega até que líquido, a temperatura fica constante, a partir daqui eu não tenho mais nenhum líquido, eu só tenho gasoso. Então, este ponto é chamado ponto de ebulição, onde eu mudo o estado físico de líquido para gasoso. Então, ele está nos falando que o ponto de fusão do ferro é de 1530 graus, então esse ponto aqui, ó, para o ferro vale 1530 graus, e o ponto de ebulição, que é esse ponto aqui, para o ferro é de 2450. Então, vamos aperfeiçoar esse nosso gráfico. Aqui, então, os pontos, as temperaturas, né, em graus Celsius para o ponto de ebulição e o ponto de fusão. O que a gente vai fazer agora? Colocar aquelas temperaturas que o problema nos deu nesse intervalo e conferir com o nosso gráfico para ver qual é o estado físico. Em azul, as temperaturas que nos foram fornecidas pelo problema, então ponto de fusão, ponto de ebulição, e aí é só ajustar os valores numa escala de 0 ao infinito. Então, o que a gente pode ver aqui, ó? Todas as temperaturas abaixo de 1530, o ferro encontra-se em estado sólido. As temperaturas entre 1530 e 2450, o ferro está em estado líquido. Para temperaturas acima de 2450, o nosso ferro vai estar em estado gasoso. Então, a resposta para esse exercício é: a 25 graus o ferro está sólido, a 130 graus ele está sólido, a 1459 graus ele está sólido, a 2235 graus é líquido e a 3002 graus ele está no estado gasoso. É isso, pessoal. Um exercício bem simples. Esse exercício diz o seguinte: para combater traças e baratas, era comum colocar algumas bolinhas de naftalina no guarda-roupa. Com o passar do tempo, essas bolinhas diminuíam de tamanho. Esse fenômeno é uma mudança de estado físico chamado de solidificação, condensação, fusão, sublimação e evaporação. Quando a gente quer dizer que uma roupa está muito velha, a gente diz que está com cheiro de naftalina, né? Porque é uma forma que se usava, hoje em dia não é tão comum, mas se usava as bolinhas de naftalina para combater as traças e dar mais vida às roupas, só que ela deixava um cheirinho bem ruinzinho. Mas por que ela conseguia fazer isso? Por causa da mudança de estado físico. E qual mudança de estado físico essas bolinhas de naftalina passavam? Vamos relembrar a mudança? Então, olha só. Quando eu tenho sólido e esse sólido passa para o estado líquido, a gente chama de fusão.
Quando eu tenho um líquido e ele passa por estado de vapor ou de gás, a gente chama vaporização. Quando este vapor retorna ao estado líquido, a gente chama de liquefação ou condensação. E quando esse líquido retorna ao estado sólido, né? Então, nesse processo aqui é perdendo temperatura, esse processo é ganhando temperatura. Então, ele perde temperatura, passa de líquido para sólido, a gente chama de solidificação. Quando passa de sólido direto para vapor ou de vapor direto para sólido, a gente chama de sublimação. Se a naftalina é uma pedrinha e com o tempo ela vai sumindo, então o que está acontecendo? Ela está passando do estado sólido diretamente para o estado gasoso. Então aqui a gente chama processo de sublimação. Então a resposta desse exercício só podia ser a letra D, sublimação, que é a passagem direta do estado sólido para o estado gasoso. Vamos fazer mais um? Observe, uma pedra de naftalina deixada no armário, uma vasilha de água deixada no freezer, uma vasilha de água deixada no fogo, o derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido. Nestes fatos estão relacionados corretamente os seguintes fenômenos, e aqui ele nos dá os fenômenos de mudança de estado físico. Qual é a mudança de estado físico relacionada a cada uma dessas etapas? Então, vamos avaliar. Uma pedra de naftalina deixada no armário. Então, é o mesmo que a gente viu no exercício anterior, que ela passa do estado sólido diretamente para o estado gasoso. E isso a gente chama de sublimação. Então, tem que ser letra A ou letra B. Uma vasilha de água deixada no freezer. Quando a gente deixa a água no freezer, acontece o que com ela? Ela se transforma em gelo. Então, essa mudança de líquido para sólido, a gente chama de solidificação. Uma vasilha de água deixada no fogo. Quando eu boto água no fogo, aumenta a temperatura e ela passa para o estado de vapor, tá? Lembrando que líquidos passam para o estado de vapor. Então, a água vai passar por um processo de evaporação. E o derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido. O chumbo é sólido, quando ele derrete passa para o estado líquido, e então esse processo a gente chama de fusão. E a resposta correta então vai ser letra A, sublimação, solidificação, evaporação e fusão. É isso aí, pessoal. Encontro vocês no próximo vídeo com mais um exercício para você praticar.